Volta e meia, internet afora ou até mesmo conversando com alguém na vida real, eu me deparo com a frase: filmes de terror estão morrendo, ou qualquer derivação disso. Não se fazem filmes de terror como antigamente, filmes de terror estão ficando cada vez piores, etc. Mas será que isso é verdade? Para responder essa pergunta, primeiro temos que entender como ela surgiu. É inegável que hoje em dia a quantidade de filmes de terror ruins que são lançados é muito maior do que os filmes bons do gênero que acabam surgindo. Afinal, mesmo com essa baixa popularidade, mesmo com essa má fama, muitos filmes de terror ainda são produzidos. Mas sobre essa coisa de baixa popularidade, nem sempre foi assim. Os filmes de terror experimentaram seu auge, com certeza, entre as décadas de 70 e 90, onde tivemos a maioria dos grandes clássicos de hoje em dia. Só para citar alguns exemplos, nos anos 90 tivemos O Exorcista e Alien, o Oitavo Passageiro. Nos anos 80 tivemos Evil Dead, O Iluminado e a chegada de Chuck, Freddy e Jason. Nos anos 90 tivemos O Silêncio dos Inocentes, A Bruxa de Blair e por aí vai, são muitos e muitos títulos. Já temos alguns clássicos modernos, digamos assim, claro, filmes bons de hoje em dia que já são clássicos. Mas foi exatamente dos anos 2000 para cá que começamos a receber essa chuva de filmes de terror ruins, horríveis. E aí foi o nascimento de toda essa história sobre o terror estar morrendo nos cinemas. E é compreensível, passar a encontrar filmes de terror bons no meio de tanta coisa ruim se tornou algo como achar uma agulha no palheiro. E existem ainda mais alguns detalhes que podemos observar. Um deles é o marketing. Existem duas formas de conhecermos filmes hoje em dia. Ou nós vamos atrás deles, ou eles vêm até nós através do marketing. Os filmes de Hollywood, principalmente, e não apenas os de terror, têm investido toneladas de dinheiro nessas campanhas publicitárias e vemos anúncios e trailers em sites, blogs, propagandas em canais grandes, televisão e por aí vai. O que não teria problema algum se não fosse por um motivo. Dessa forma, às vezes acaba não importando se o filme for péssimo, se o trailer for bom. Afinal, se a propaganda chama muita atenção e as pessoas compram o produto, se muitas pessoas vão até o cinema, no final não importa muito se elas saírem insatisfeitas, afinal, o ingresso já foi pago. Isso explica muitos filmes de Hollywood hoje em dia que são um fracasso na avaliação do público, mas um sucesso de bilheteria. O resultado disso é um câncer na sétima arte. No caso dos filmes de terror, temos uma avalanche de filmes genéricos que te dão 2 ou 3 sustos com uma história bem desinteressante. Sem falar do fato de que os roteiristas e diretores de Hollywood hoje em dia parecem ter perdido totalmente a imaginação. É raro aparecer alguma obra original. Muitos remakes e muitos enredos adaptados de algum acontecimento supostamente real para chamar o público. E mesmo assim, esses remakes e adaptações costumam ser bem ruins. Isso, mais uma vez, não se aplica somente aos filmes de terror. Hollywood costuma se orgulhar muito, por exemplo, de Guerra nas Estrelas e Por um Punhado de Dólares. O que muito pouca gente sabe é que esses enredos, os enredos desses filmes, foram descaradamente sugados de um diretor e roteirista japonês, o Akira Kurosawa. Alguns chamam de inspiração, outros chamam de cópia. Mas enfim, isso é outro assunto. O pior de tudo é que nem sempre foi assim. A maioria daqueles filmes que eu mencionei no início do vídeo, por exemplo, são filmes americanos e quase todos eles revolucionaram de alguma forma, pequena ou grande, em suas épocas. Mas é aquela história.
o dinheiro fala mais alto sempre. E eu acho que é inegável que Hollywood pensa muito mais em como fazer dinheiro do que em como fazer filmes impactantes e clássicos. Óbvio que eu não estou generalizando e não estou falando que tudo que sai de lá é ruim. Ano passado, inclusive, por exemplo, tivemos o Corra, um ótimo filme que já dispensa elogios de tão bom que é. Ele inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Não que o Oscar signifique muita coisa, mais uma vez que é uma premiação voltada principalmente para filmes americanos. Hollywood. Mas de qualquer forma é raro, muito raro, um filme de terror ser indicado para um Oscar, que dirá vencer. Tamanha decadência dos filmes de terror americanos. Então, para responder de vez a pergunta, afinal, os filmes de terror estão morrendo? A resposta é não. Longe disso. Ótimos filmes de terror vêm sendo produzidos todo ano e eu garanto, não são poucos. Acontece que esses filmes não vêm até nós. Nós precisamos ir atrás deles. Lembram do que eu falei? Esses filmes não têm grandes campanhas de marketing para serem divulgados, visto que muitos deles são até independentes. Eles circulam mais em festivais e amostras de cinema, e muitos deles nem acabam chegando nos cinemas aqui do Brasil, inclusive. Ou seja, se não procurarmos, realmente não vamos achar. Só para citar alguns exemplos de ótimos filmes que saíram nos últimos anos. Bem, alguns até ficaram bem conhecidos, como o meu querido A Bruxa, Train to Busan e Babadook. Outros nem tanto, mas são tão bons quanto. Como por exemplo, o Sob a Sombra e a Dark Song. Garanto que se você gosta ou sente saudades de um bom filme de terror e que não fique apelando para sustos baratos, cada um desses filmes é super recomendado. Cada um deles é muito bom no que faz e cada um deles vai mexer com a sua mente de uma maneira diferente. Enfim, galera, é isso. O gênero não está morto, o terror está vivo, só que espreitando nas sombras. Não sei se seria uma boa ideia, mas eu poderia trazer de volta a extinta série aqui do canal, Evil Review. Talvez lançar pelo menos um episódio por mês falando de algum filme. Se gostarem da ideia, só comentar aqui embaixo. Valeu, espero que tenham gostado. Fui!